Hi everyone, good morning. Olá a todos, bom dia. Today let's talk about an important thing. It's about my focus, uh, conversation and pronunciation. In this case, pronunciation. Olá a todos, bom dia. Hoje vamos falar sobre o meu foco principal, que é conversação e pronunciação. Mas hoje vamos falar sobre a pronunciação, ok? Vamos dar um exemplo aqui, indo aqui já mais além da aula, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que vocês, estão escrevendo uma carta para o excelentíssimo presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E nisso de vocês escreverem esta carta, no inglês, a gente tem, como no português, as palavras homônimas, que são as palavras que são têm o mesmo som, porém grafias diferentes, ou seja, escritas diferentes. E assim também como no inglês também, que a gente chama homonymy words. São palavras homônimas. Neste caso, por exemplo, right. Right, pelo que vocês podem não sei se alguém já sabe, mas right, você tem o verbo, que é o verbo escrever, e você tem o significado de certo também. Professor, como eu vou diferenciar isso? Como eu vou conseguir diferenciar isso? Esse som? Na escrita? Na escrita você vai saber qual é que você está relacionando. Se é o right do verbo escrever ou se right, que significa certo, ok? Lembrando que, por falar nisso daqui, todo verbo para indicar no infinitivo no inglês, ele vem precedido do to, que é com o verbo que vamos tratar aqui agora, que é to write, que é o verbo escrever, ok? Aí digamos que você está redigindo um texto ao excelentíssimo presidente Donald Trump nos Estados Unidos. E você vai mandar essa carta para ele. Aí você, digamos, você escreve assim: presidente Donald Trump, gostaria de escrever essa carta ao senhor. Um exemplo. Nesse caso, gostaria de escrever uma carta ao senhor, você escreveria assim. Você falaria assim: I would like to write this letter for you. Agora, tratando aqui do write, como eu estava falando no começo da aula, esse daí é o verbo escrever. No caso assim, write, por isso que é de suma importância o alfabeto em inglês, como a gente já viu nas aulas anteriores. Por exemplo, write, nesse caso, o verbo escrever, ele é escrito, vamos falar aqui no inglês, W-R-I-T-E, que no português é W-R-I-T-E. Não, desculpa, pessoal. Desculpa, vamos cortar aqui. Esse caso do write que eu acabei de falar, quando... Perdão. Perdão, pessoal. Tava tossindo aqui. Mas vamos falar aqui de novo.
Nesse caso quando a gente falou assim, porque eu tava pensando em português antes, mas vou voltar aqui pro inglês. Opa, vamos voltar tudo. Voltar antes, ok, pessoal? Vamos voltar aqui. Pro verbo escrever, você fala assim pro presidente. Donald Trump, você tá escrevendo uma carta pra ele e você fala assim, pro presidente. Presidente, I would like to write this letter. Vamos colocar aqui. I would like to write a letter for you. No caso, eu gostaria de escrever uma carta para o senhor. Para você. Para você. Para você. Ok? Então, por exemplo, nesse caso de write, como eu estava falando no começo da aula, para você distinguir a pronunciação de write do verbo write, que sempre vem para indicar infinitivo no inglês, vem precedido do to. Nesse caso, to write, e depois do outro write, que é certo, você identifica, no caso, na escrita. Isso devido porque elas são palavras homônimas, ou seja, tem o mesmo som, porém grafias diferentes. Ok? Que são homonymous words. Ok? Palavras homônimas. Falando aqui em inglês. Então, por exemplo, I would like to write a letter for you. Ou a letter for you. Na pronúncia do inglês americano. Então, esse verbo write, to write, que é o verbo escrever. Professor, a pergunta é, como que eu consigo diferenciar o verbo escrever write, to write, colocando aqui no infinitivo, de write, certo? Na escrita, como eu já havia dito. O verbo escrever, na escrita, a gente fala aqui. Por isso que é importante, de suma importância, a aula do alfabeto. De A a Z. Falando aqui em inglês, from A to Z. De A a Z. Por exemplo, write, que é o verbo escrever aqui que nós estamos referindo. Ao verbo to write, que é o verbo escrever. Pra gente escrever aí na escrita, no caso a gente vai falar assim. Em inglês fala assim, a gente escreve W-R-I-T-E, que no português W-R-I-T-E. Esse daí é o verbo escrever. Então você escreveria assim, I would like to write a letter or a letter for you. Lembrando que or é ou em inglês. Aí, digamos, você vai falar, o presidente assim, agora você quer perguntar para ele assim, right, certo? Agora, quando você for falar right, certo, você não vai usar esse mesmo right do verbo escrever. Senão, você vai escrever right, como a gente fala aqui em inglês, R-I-G-H-T, que é R-I-G-H-T. Repetindo aqui, repeating, or repeating, no inglês americano, R-I-G-H-T. Se? Vem? Como é que é importante isso daqui que eu tô falando? Então, vocês vão fazer assim, entendeu? Quando você fala, I'm gonna write a letter, por exemplo, quando você fala para uma pessoa aqui, igual essa pessoa aqui, I'm gonna write a letter for President Donald Trump. Vou escrever uma carta para o presidente Donald Trump. Então, você está falando aqui na pronúncia, para você parece assim, por exemplo, é igual. Mas assim, na realidade é totalmente diferente. Ok? Como já vimos na escrita. Ok? Do verbo escrever write, que é to write, que é o infinitivo.
No inglês sempre vem precedido do to. Então, write é W-R-I-T-E, W-R-I-T-E em português. E write, de certo, é R-I-G-H-T, R-I-G-H-T. Espero, pessoal, que tenha ajudado nessa aula. Se quiser que eu regravarei, ok? Vamos continuar falando adiante, ok? God bless you. Deus abençoe. Have a good day. Tenha um bom dia.